Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Afinal, o que a Bíblia diz? E antes de nós começarmos, para tudo, se inscreve no nosso canal e dá o seu like. É muito importante para nós. E você ainda tem a habilidade de receber vídeos com facilidade. Sem precisar ficar procurando, você vai receber uma notificação do YouTube. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Na semana passada, nós falamos sobre a igreja, a importância da igreja. E muitas pessoas nos enviaram palavras, mensagens, perguntas acerca desse assunto. Eu acredito que gera muitas dúvidas para as pessoas a importância de ser igreja, de ser parte do corpo de Cristo. Então nós estamos dedicando mais um programa sobre esse tema. Antes de falar sobre a Bíblia, eu vou falar um pouquinho sobre filosofia. Um filósofo francês, ele escreveu um livro que fala sobre o amor líquido. E ele vai falar então sobre a liquidez dos relacionamentos, que é uma coisa muito atual para nós hoje. Nós convivemos mais pelas vias de internet, pelas redes sociais, do que com pessoas fisicamente. Se hoje você sair para jantar, você vai perceber que as pessoas não se comunicam mais. Todas as pessoas estão com seus celulares, com seus smartphones, conectados dentro de uma rede. Hoje em dia as pessoas elas são motivadas até mesmo a se arrumarem, a irem em lugares exóticos para tirar uma selfie, para postar para as pessoas. Hoje a relação social ela está muito cibernética, vamos dizer assim. Isso é bom? Sim, mas é ruim? Também. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Ele precisa de se socializar. E embora essa socialização do ser humano tenha se tornado virtual, isso é perigoso, porque hoje o ser humano ele aprendeu a não conservar relacionamentos. Hoje você conecta e desconecta uma pessoa com um clique. Hoje você é amigo de uma pessoa e você deixa de fazer essa amizade com um clique. Hoje se tornou tudo muito obsoleto. O valor que um ser humano dava em outro ser humano, como gratidão, compreensão, atenção, despendimento de tempo, não existe mais. Hoje o ser humano quer rapidez, ele quer ser satisfeito. E a internet ela causa muito isso. Você sai de um grupo, você entra em outro grupo muito facilmente. As coisas são muito ágeis. A sensação de estar rodeado por muitas pessoas, muitos amigos que estão na sua fanpage, muitos cliques, muitos likes e você se sente muito acessado por pessoas, é vazio. É só um clique, é só um like. Aquela pessoa não está com você. É uma falsa sensação de estar rodeado por pessoas. É uma falsa sensação de convivência. É uma falsa convivência, né? Nós até costumamos dizer aqui na nossa terrinha que a vida do Facebook é perfeita, porque as pessoas estão sempre postando coisas maravilhosas. É uma falsa convivência, é uma falsa amizade. Isso é para interação e o ser humano acabou tirando o limite da vida de virtual, né? Seria essa vida virtual e extrapolou esse limite. A gente não vê mais as pessoas se interagindo. E por que eu tô falando tudo isso, já que a gente vai falar sobre o corpo de Cristo? Porque infelizmente as pessoas têm feito isso dentro do corpo de Cristo. A ideia de que eu preciso me desvincular cada vez mais das pessoas e me tornar virtual. Eu vou ser um cristão virtual, eu vou ser uma cristã pela internet, eu posso pegar uma palavra na internet, posso pegar um documentário pela internet, eu posso ver comentários bíblicos pela internet, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar junto do pessoal da igreja, eu não preciso conviver, eu posso estar dentro de uma página, eu posso estar tweetando, eu posso estar de uma outra maneira convivendo com pessoas cristãs. Traz uma falsa sensação de corpo. E você, na verdade, está sozinho. E é importante a gente falar sobre isso porque tende a piorar cada vez mais. Claro que hoje eu estou pela internet conversando com você e isso não é ruim. Mas eu nunca vou dizer para você me seguir
e não ter um corpo, não ter a quem conviver, interagir. Hoje o ser humano tem essa falsa interação. E essa falsa interação, ela traz muitas doenças para o ser humano, tanto psicológicas, né, que a gente consegue perceber aí na sociedade, de aceitação, pessoas que fazem tantas coisas para conseguirem ser aceitas dentro dessas redes sociais, como também doenças físicas, como depressão, ansiedade, que nós vamos estar falando nos nossos próximos programas. Então, se você gosta, se interessa e precisa ouvir sobre esse assunto, não deixa de esperar os nossos próximos programas. Nós vamos falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade. Pense bem comigo. Há uma pergunta que vai nos ajudar a seguir um próximo tópico desse vídeo. Vamos lá? A pergunta que foi enviada pela Lucélia pelo Facebook é a seguinte: por que eu preciso conviver com as pessoas dentro da igreja? Eu preciso conviver com as pessoas na igreja? É importante eu ter essa convivência? Isso é o corpo de Cristo. Nós falamos no programa passado que o corpo de Cristo, na verdade, ele é ligado pela igreja. A igreja faz as ligaduras do corpo de Cristo. Corpo de Cristo nada mais é do que ter Cristo como nosso cabeça, aquele que nos orienta, que nos dá a sua palavra, que nos dá a sua direção. E aqui nós, como seres humanos, juntos, ouvindo essa palavra, vamos agir para quê? Para que o plano de Deus de libertação, salvação e transformação chegue às nossas vidas e à vida de outras pessoas. É impossível ser parte do corpo de Cristo sem ser parte de um corpo. E não existe o corpo virtual de Cristo. Existe o corpo de Cristo. E ele está dentro da igreja. Pense comigo. Como você e eu, sozinhos, poderíamos fazer parte de um corpo? Seria só um membro? Ah, mas eu e Deus na minha casa é uma bênção. Eu acredito que sim. É o seu relacionamento com Deus. Trazendo para uma linguagem fisiológica, é quando um órgão consegue se arremeter ao cérebro e mandar informações que são suas para o seu cabeça. Pense bem, isso não é viver como um corpo, isso é um momento. A forma como você se relaciona com Deus na sua casa é muito importante. Jesus Cristo, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto comigo, que eu vou te ouvir. É muito importante você ter essa interação com o próprio cabeça. Isso faz você estar vivo como um membro, não como corpo suficiente. As pessoas se imaginam maiores do que são. E eu gostaria de ler um texto que vai nos ajudar a refletir sobre isso. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a vocês, a cada um de vocês, que não saiba mais do que convém saber, para que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo lhe diz o seguinte: eu rogo. Rogo o quê? O texto diz: pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, que é a nossa vida particular, agradável a Deus, sadia. Isso é culto racional. É quando eu e você despendemos tempo na nossa vida, na nossa casa, para ter relacionamento pessoal com Deus. É ser um membro sadio. Mas isso não é suficiente. Tanto que ele diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você acompanha os nossos vídeos, você vai ver que isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele renova, ele restaura a nossa vida, ele nos dá o conhecimento
de Deus, a vida de Deus é transferida para nós através da pessoa do Espírito Santo. Ele é que faz com que todo o corpo se mantenha sadio dentro da igreja. E o texto ainda continua dizendo: pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber. Algumas traduções ainda dizem assim: não pense mais de você do que deve. Às vezes nós sentimos que nós somos muito mais do que somos. É ótimo ter autoestima, mas é muito bom sabermos a nossa posição. Às vezes nós nos sentimos tudo, nós não sentimos o corpo. Eu só preciso eu e Deus de mim. E não é bem assim. Paulo está dizendo: olha, não pense tanto assim sobre você. Por que ele fala isso? Para que você possa receber a medida da fé que Deus te deu e repartir. Deus não nos fez para termos uma vida solitária. Se você analisar, desde pequenos, desde crianças, nós somos levados a procurar um grupo, a procurar pessoas que nós possamos conviver. O ser humano, ele não desenvolve sem um grupo. Ele não desenvolve. Ele precisa desenvolver a fala, ele precisa desenvolver as suas temperanças, os seus talentos, a sua personalidade, e ele não desenvolve sozinho. Ele vai precisar primeiro dos pais, depois da escola, depois dos coleguinhas de escola, depois dos seus amigos, seus colegas de trabalho. O ser humano precisa de um grupo. E o melhor corpo para nós nos envolvermos hoje na sociedade é a igreja. Por quê? Porque ela é o único corpo de Cristo. As pessoas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Eu não vou achar Jesus no meu trabalho. Eu posso achar Jesus na boca de alguém no meu trabalho. E essa pessoa está fazendo um papel de corpo. Conectada a uma igreja, essa pessoa está dando a fé dela para você, para que você também possa crer, para que você também possa fazer parte do corpo. Deus nos deu a habilidade de recebermos libertação, transformação, restauração, e isso é a base do corpo de Cristo. Ele nos dá vida, ele nos dá sangue, ele nos dá alimento, ele nos dá sais minerais, ele nos mantém vivos. E essa busca solitária nossa por saúde individual é importante, mas o corpo ele não vive se ele não estiver todos por um e um por todos, literalmente. Todo o corpo por um membro por todo o corpo. As pessoas hoje estão sofrendo porque Satanás conseguiu colocar uma mensagem dentro dos seus corações. Você consegue ter Deus sozinho. Ninguém consegue viver o plano de Deus sozinho. E ninguém consegue fazer o plano de Deus sozinho. O corpo de Cristo é o teu amparo, é o teu sustento, é a tua casa, é o teu alimento, é o teu escudo, é o seu esconderijo. E quando você se encontra dentro desse corpo, você começa a crescer. Crescer como? Em todas as áreas da sua vida. Você começa a desenvolver em todas as áreas da sua vida. É isso que Deus deseja para você. Um ser humano, se alguém não ensinar ele a falar, ele não vai falar. Se alguém não ensinar ele a andar, ele não vai andar. E espiritualmente, talvez você esteja assim. Você não saiba orar, você não saiba chegar diante de Deus, você não saiba andar, você não sabe ainda dar passos de fé. Por quê? Porque sozinho ninguém consegue fazer isso. Você precisa do corpo. O corpo são o quê? As pessoas que Deus preparou para crerem junto com você, para te ensinarem e para você um dia também poder ensinar sobre Deus. É a união daquelas pessoas que têm fé, liderado por uma pessoa de Deus, com a palavra de Deus, que é o pastor, para te levar e levar essas pessoas até o altar do Senhor e poderem então receber vida diária de Deus. Quanto mais você convive com o corpo, mais você pode conviver com Deus. O próprio Jesus disse isso: eu não falo nada de mim mesmo, eu falo o que o Pai mandou eu falar. E se você conhece as minhas palavras, você conhece o Pai. Jesus
tinha essa noção de corpo e ele se tornou o nosso cabeça. Não queira você ser o cabeça. Não queira você ser o que guia a tua vida. Deixa Deus ser o teu cabeça. Se descanse dentro da provisão, do guiar do Espírito Santo de Deus, tendo pessoas que estão, assim como você, sendo curadas, libertas, transformadas através do corpo de Cristo. Eu tenho uma pergunta em relação ao nosso próximo e último tópico. Vamos ouvir? Oi, meu nome é Ana Paula e eu gostaria de fazer uma pergunta. Como eu sei que eu estou na igreja que eu devo estar? Como eu sei que eu estou na igreja certa? Pergunta difícil, né, da gente fazer. Tem tanta igreja por aí, tem tanta gente por aí. As pessoas geralmente escolhem a igreja por música, por aparência, por idade, por projetos, coisas animadas. Lembre-se do vídeo passado. A igreja é aqueles que foram chamados para fora do pecado. Então, trazer o mundo para dentro da igreja é um sinal ruim. É um sinal de que essa igreja não é o corpo de Cristo. Cristo tem o seu modelo. Muitas pessoas falam, mas prova na Bíblia para mim, pastora, que eu tenho que ir para a igreja. Leia Efésios, Coríntios, Romanos, Gálatas. Paulo despendeu sua vida ensinando as pessoas o que ele tinha visto e ouvido de Deus, de como a igreja deveria ser. A Bíblia desgasta literalmente textos, capítulos e versículos ensinando como o pastor tem que ser, como os obreiros têm que ser, os dons dentro da igreja. E não seria então loucura dizer que a igreja não deveria existir? Isso é um pensamento maligno. Olhe se você está dentro de uma igreja e comece a observar. O mundo está aqui dentro? Pare e pense, tem alguma coisa errada. Outra coisa que você precisa observar atentamente. Ao meu redor e em mim, eu estou vendo libertação, transformação, cura, mudança de vida, ação do Espírito Santo, salvação. Ou as pessoas estão vivendo os desejos do seu coração, cada um faz o que quer, o pastor não fala nada para ninguém sair da igreja, o importante é ir e não mudar de vida, porque com certeza você vai à igreja do jeito que você está. Ninguém precisa mudar de vida para ir para a igreja, senão o papel da igreja não existe. Mas de um tempo dentro da igreja e não tem libertação, não tem transformação, você se vê mal, você não se vê transformado, você só mudou de aparência, essa igreja está morta. Essa igreja não é o corpo de Cristo, essa igreja só tem aparência de igreja. Se você olha ao seu redor e tem um monte de gente que era liderança de outras igrejas, que era amigo de liderança de outra igreja, que vem para minar, para falar mal, pessoas que só sabem criticar, só sabem julgar, colocar suas ideias, toma cuidado. Essa é uma igreja que a gente costuma falar que ela é monstra. Ela tem muitas cabeças, ela tem muitos sentimentos, ela tem muitas decisões e não tem a de Cristo. Observa, qual igreja eu estou? Qual igreja eu devo estar? A igreja que você deve estar é uma igreja que você não vai procurar aparência, música, se sentir bem. A igreja não é um lugar para você se sentir, nossa, eu estou tão bem. Claro que você vai se sentir bem. Mas é um lugar que vai te confrontar e te levar a mudanças. Vai ter dias que você vai sair de lá, juntando os pedaços e dizendo, Deus me ajuda a mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Não é para alisar o ego, é para mudar vidas. Esse é o papel da igreja. E para nós terminarmos o último ponto, você precisa dar frutos dentro da tua igreja. Se você está numa igreja que não é monstra, uma igreja que você vê a ação do Espírito Santo, uma igreja que você vê que é corpo, que tem te dado tanto, está na hora de você amenizar a sua agenda pessoal, reconhecer que Deus te deu tudo que você tem e pode te dar muito mais em termos de família, de felicidade, de libertação, de cura, de transformação. Guarda esse versículo, o versículo 3 no final. A fé que Deus te deu, Deus deu para que você repartisse com outras pessoas. Deixa o seu lugar para outra pessoa sentar e que seja você a pessoa que trouxe essa pessoa lá de fora, lá do seu trabalho, lá do seu dia a dia. Abre espaço dentro do corpo de Cristo para que mais possam fazer parte. E antes de tudo, seja você um participante desse corpo.
Que Deus te abençoe. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo programa. Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de inscrever-se e também de clicar no sininho para receber novas notificações de vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, porque é muito importante para nós. Caso tenha alguma dúvida, pergunta ou sugestão, nos envie um e-mail. Nos próximos programas faremos uma série falando sobre depressão e ansiedade. Até a próxima, um forte abraço, fiquem com Deus.